Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos nessa noite e nesses dias que se seguirão. Meu nome é André, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Barbacena, uma cidade que fica ali no meio do caminho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, pastoreando ali há 3 anos, na Igreja Presbiteriana, no centro de Barbacena, e uma alegria estar com os irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe nesses dias, para que o nosso objetivo seja alcançado pela graça do Senhor, de aprendermos a palavra sobre algo que é tão fundamental a nós e a nossa vida cristã, que é o culto ao Senhor. Estou com a minha esposa, a Camila, os meus filhos, o João, o Vitor, o Tito, o Daniel e a Catarina, e foi uma viagem, graças a Deus, muito agradável e tranquila para cá, e estamos muito satisfeitos de estar aqui com os irmãos. Como o reverendo Gustavo disse aos irmãos, nós vamos falar sobre o culto que Deus rejeita. E é importante nós sabermos disso, o que Deus rejeita, para que a gente não trilhe esse caminho. É importante nós sabermos aquilo do que Deus se agrada, para que nós nos coloquemos nesse caminho de fazer aquilo que Deus se agrada. E durante esses dias, até na segunda-feira, eu gostaria que nós olhássemos para o capítulo 10 de Levítico e observássemos 5 princípios que o texto nos ensina e que vão nos mostrar como cultuar a Deus, mas também como não cultuar a Deus. E nessa ocasião, agora nessa noite, eu convido os irmãos a abrirmos o livro de Levítico, no capítulo 10, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1, 2 e 3. Levítico 10, 1 a 3, é uma passagem de certo conhecida de todos os irmãos, ou pelo menos da maioria dos irmãos. Dando uma brevíssima explanação do livro de Levítico, o livro de Levítico está no centro do Pentateuco, não apenas por ter dois livros antes e 2 livros depois, mas ele está no centro temático do Pentateuco. Gênesis e Deuteronômio, que estão nas extremidades, o tempo é contado em semanas, meses e anos. Os livros de Êxodo e Números, que estão mais perto do centro, eles são contados em dias e semanas, dando essa ideia do tempo diminuindo ou parando. E o livro de Levítico é um livro que não há contagem de tempo. Ele há menções de tempo, 7 dias, 14 dias, várias coisas nesse sentido, mas a história de Levítico, a narrativa, ela não apresenta nenhum avanço de tempo, 2 dias depois, 1 ano depois, porque a ideia de Levítico é justamente que o povo de Deus se chega àquilo que o livro propõe, e ali é como se o tempo parasse, e ali acontece o que de principal tem a acontecer. E o que é principal de acontecer? O centro do livro de Levítico é o capítulo 16, o capítulo que trata do sacrifício da expiação. Os capítulos 1 a 15 vão preparando tudo aquilo que é necessário para que aconteça o dia da expiação, e o capítulo 17 ao 27 apresenta como se vive à luz da expiação de pecados. E o capítulo 10, que nós vamos tratar, ele está justamente nessa parte do livro que trata do preparo para o dia da expiação, que era o dia do principal sacrifício e da principal solenidade. Então há um preparo, e dentre esse preparo está o entendimento de como cultuar ao Senhor. E a nossa expectativa é de expor esse capítulo 10, e a nossa esperança é que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso coração, para que nós entendamos o texto, aquilo que está no texto, aquilo que foi ensinado ao povo de Deus, mas também que o texto nos ensine e nos dirija no culto ao Senhor e na forma como nós conduzimos a nossa adoração a Deus. Levítico 10, versículo 1 ao versículo 3. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra? Eu farei a leitura e os irmãos me acompanhem. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo.
porém Arão se calou. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome, pela graça e pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a tua palavra, lermos a tua palavra e meditarmos na verdade da Sagrada Escritura. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de não apenas conhecer uma história ou uma narrativa, mas conhecer o Senhor e a vontade do Senhor por meio da tua palavra. O nosso desejo, a nossa oração, o nosso pedido ao Senhor é que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira poderosa no nosso coração, nos dando sabedoria para entender a tua palavra, disposição para colocá-la em prática e desejo de cultuar ao Senhor da maneira como o Senhor deseja ser adorado. Que o teu Espírito nos dê sabedoria, a mim que estou falando e aos meus irmãos que estão ouvindo, para que todos nós, como igreja do Senhor, sejamos edificados pela palavra e transformados pela palavra. Assim nós oramos confiados no Espírito Santo do Senhor que nos ilumina e oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, qual culto Deus rejeita? O culto com fogo estranho. Esse culto Deus rejeita. Irmãos, por que o culto é tão importante? O culto, ele é importante porque é nele que nós exercemos de maneira objetiva e deliberada tudo aquilo que diz respeito ao nosso pacto com Deus na nova aliança com Cristo. O que eu quero dizer com isso é que durante a nossa semana, na nossa vida, nós exercemos várias coisas, às vezes de maneira indireta, às vezes de maneira não proposital, que dizem respeito à nossa nova vida em Cristo. Nós oramos em vários momentos da semana, nós lemos a Bíblia, ou pelo menos deveríamos, nós encontramos com os irmãos e temos comunhão com eles, nós manifestamos ao Senhor a gratidão por bênçãos e outras dádivas que o Senhor nos dá, nós colocamos pedidos e necessidades diante do Senhor. Então, durante a semana, de maneira espaçada e de maneira não necessariamente vinculada uma coisa com a outra, nós fazemos tudo isso que diz respeito à nossa nova vida. No entanto, o culto é o momento em que nós nos reunimos para não fazer outra coisa, senão todas essas coisas. No culto, nós adoramos a Deus por quem Ele é, bendizemos ao Senhor pelos seus atributos. No culto, nós nos entristecemos e nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos ao Senhor os nossos pecados. No culto, nós manifestamos a nossa gratidão ao Senhor em louvores. No culto, nós ouvimos a palavra e damos atenção à instrução do Senhor e fazemos tudo isso de maneira objetiva. Então, o culto é o ponto central da nossa vida cristã, é o momento onde nós expressamos de maneira maior o pacto que nós temos com Deus e aquilo que nos diferencia como povo de Deus, que é nos reunirmos como povo de Deus para, como um só povo e uma igreja reunida no mesmo lugar, nós cultuemos a Deus. E é por isso que o culto é o centro da nossa vida, porque nós fomos salvos para isso, para adorar a Deus. A gente nem foi salvo para pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho para que outros, crendo em Jesus, venham cultuar ao Senhor conosco e venham adorar ao Senhor conosco. Então, o culto, ele é o centro da nossa vida. É o momento em torno do qual a nossa vida deve girar. Então, isso não significa que o que nós fazemos nos outros dias da semana não importa. Importa e muito. Mas o que nós fazemos nos outros dias da semana é moldado por aquilo que nós fazemos no culto. Como que durante a semana, ou pelo que durante a semana eu vou agradecer a Deus? Pelo que durante a semana que eu vou confessar ao Senhor? Pelo que eu vou adorar ao Senhor? Tudo isso é moldado por aquilo que eu faço na comunhão dos santos e no culto. Então o culto vai moldar a minha vida. Como eu vou viver no lar, no trabalho, na sociedade, na escola? Por aquilo que eu aprendo no culto público e que a Bíblia me instrui. Então o culto, além de ser o ponto central da nossa vida, ele é aquilo que molda as outras áreas e os outros dias da nossa vida. Então, irmãos, o texto de Levítico e o capítulo 10, além de outros capítulos do livro de Levítico, ele é singular para nos ensinar sobre o culto. O capítulo 10, ele fala diretamente a nós sobre um culto que é aceitável a Deus. Talvez os irmãos tenham
dúvida que eu tinha e o questionamento que eu tinha há algum tempo. A gente pode olhar para o Antigo Testamento, especialmente para o livro de Levítico, tem muito sacrifício, muito sangue, gordura, fumaça, tabernáculo, sacerdote, e a gente pode pensar, mas será que esse livro nos ensina sobre culto hoje? Nós estamos em outra dispensação, nós estamos numa distância, tanto cronológica quanto cultural tão grande, será que esse livro ainda tem a nos ensinar hoje sobre o culto ao Senhor? Veja, irmãos, o livro de Levítico, ele vai estabelecendo princípios que sim, passam por Cristo, mas em Cristo eles não são anulados, eles apenas são preenchidos de significado e os princípios continuam nos ensinando. Para dar um exemplo para os irmãos, se nós lêssemos o capítulo 9, que é o capítulo anterior ao texto que nós lemos, esse capítulo fala de um grande dia, o dia em que depois de 7 dias de consagração, houve a consagração dos sacerdotes, o óleo derramado sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, e eles foram então ordenados aos olhos de Israel para exercerem ali o seu ofício. Então, no 8º dia, perceba, o dia logo após ao 7º, que vai ter todo um significado importante no livro de Levítico, apenas 7 dias depois da preparação dos sacerdotes, acontece esse dia em que a nuvem de Deus manifesta no tabernáculo e o povo celebra que Deus agora habita no meio do povo. Perceba que depois de Deus ter se afastado do povo, o capítulo 9 mostra que Deus habita novamente agora no tabernáculo e se faz presente ali no meio do povo. Agora, como isso aconteceu? Isso aconteceu por causa dos sacrifícios, por causa da purificação dos sacerdotes. E o que isso nos ensina? Nós não temos mais sacerdote da ordem de Arão e nem sacrifícios, mas é óbvio que isso nos ensina que no 8º dia nosso, o dia depois do 7º, nós nos aproximamos do Senhor e nós somos habitação do Senhor por causa de um sacrifício que foi aceito por Deus e por causa desse sacrifício do qual nós nos aproximamos pela fé, o Espírito habita em nós e nós vivemos em comunhão com Deus. Então o capítulo 9, ainda que tenha toda uma diferença litúrgica ou cerimonial para nós, ele nos ensina o princípio de que para que Deus habite no meio do seu povo, é necessário um sacerdote ungido por Deus, sacrifício e um povo que se aproxima pela fé. Nada diferente do que nós experimentamos em Cristo. Portanto, o capítulo 10, da mesma forma, narra o que aconteceu na primeira vez que os sacerdotes foram ministrar depois de serem ordenados e neste grande dia, o dia da celebração, o dia da aceitação do sacrifício. Só que o texto, diferente do tom do capítulo 9, nos mostra que eles fizeram coisas que não deveriam ser feitas. E então Deus ensina como não cultuar a Deus a partir do erro de Nadab e Abiú. Então, se o primeiro dia da semana é um grande dia pela celebração que se faz nele, entende-se, por analogia, que existe uma forma de não se fazer aquilo que é feito no primeiro dia, como culto ao Senhor. Então, irmãos, sabendo disso e tendo esse entendimento sobre o culto, vamos entender aqui o que o texto nos ensina. O texto, como eu mencionei, nos ensina que Deus rejeita um culto com fogo estranho. Deus não aceita um culto com fogo estranho. E é interessante porque esse tema do fogo, ele tem uma característica peculiar no meio cristão e no imaginário evangélico, né? O entendimento comum da nossa cultura é que fogo está muito ligado a ações do Espírito Santo. Alguns chegam a dizer sobre culto com fogo e fogo do Espírito, quando na verdade isso é uma má compreensão do que significa a palavra fogo. Então perceba que, ainda que a Bíblia uma vez ou outra vá falar de fogo no sentido literal mesmo, o fogo que queima, que arde, uma fogueira, normalmente fogo tem a ideia de destruição e de juízo. Mesmo quando o fogo fala de purificação, é uma purificação pelo fogo que envolve queimar e destruir aquilo que é impuro. Então, quando Paulo vai dizer aos coríntios, por exemplo, que as obras de cada um, se forem de prata, ouro e bronze, ou de madeira, palha e feno, serão purificadas pelo fogo, o que ele está dizendo é que aquilo que é impuro será queimado e permanecerá aquilo que é puro. Então, o fogo, ele tem essa ideia de juízo e ideia de destruição de alguma coisa. Então, a palavra fogo aparece dezenas de vezes no Novo Testamento, principalmente nos lábios de Jesus.
essa palavra não tem ideia de nada de ação do Espírito Santo, como muitos entendem hoje. Quando Jesus menciona fogo, ele está falando, via de regra, de juízo, de condenação, de punição. Mesmo quando nós olhamos o Antigo Testamento, a palavra fogo tem essa característica. Em Levítico, são aproximadamente 20 referências ao fogo, e exceto uma ou outra coisa que fala de fogo natural, normalmente está falando de Deus consumindo coisas que são entregues a Ele. A justiça de Deus sendo vindicada e a santidade sendo manifesta quando os sacrifícios são consumidos pelo fogo do Senhor. Portanto, o fogo é uma teofania que manifesta a santidade e a justiça de Deus. Santidade porque consome aquilo que é impuro, e justiça porque consome sacrifícios que vão satisfazer a ofensa contra Deus causada pelos pecados do seu povo. A pergunta que fica é, o culto tem ou não tem fogo, como muitos dizem ou como muitos até pedem? A verdade é que o culto só acontece porque houve fogo. No entanto, Deus não aceita outro fogo, e Deus não aceita fogo estranho. O que é o fogo estranho? Irmãos, veja o versículo 1 novamente. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. O texto mostra o grande erro de Nadab e Abiú no primeiro dia que eles estavam exercendo o sacerdócio conforme o Senhor havia ordenado. Eles trouxeram fogo estranho. Perceba que o erro não estava naqueles que apresentaram. O problema não foi Nadab e Abiú se apresentarem diante do Senhor. Eles tinham legitimidade para isso. Eles eram filhos de Arão, o sumo sacerdote. Eles foram ordenados a servir ao culto. Eles tinham a condição dada pelo próprio Deus para se aproximar do tabernáculo e oferecer fogo ao Senhor. Então, eles tinham legitimidade para se aproximar, mas não é porque eles tinham legitimidade que eles poderiam fazer do jeito que eles quisessem. O problema também, aliás, quando nós observamos as palavras que são usadas nesse versículo 1, as ações que o texto vai mostrando que Nadab e Abiú tiveram, elas são as mesmas do capítulo 8 e as mesmas do capítulo 9, para mostrar que o que eles fizeram, em parte, é aquilo que se esperava deles mesmo. Veja o que o texto diz: tomaram, puseram, colocaram, ofereceram. Todas essas expressões são usadas de maneira legítima no capítulo 8 e capítulo 9, a respeito do sacerdote, ou seja, o problema não era quem se aproximou, eles podiam se apresentar. O problema também não era o objeto, que eles entraram e se apresentaram diante do tabernáculo. O texto diz que eles tomaram seus incensários, eles pegaram cada um seu incensário. Esses eram objetos onde se colocava incenso, colocava fogo no incenso para subir fumaça, e tanto simbolizava as orações subindo, quanto pelo sumo sacerdote era usado também para encher o santo dos santos de fumaça, para que ele não contemplasse a Deus e Deus não contemplasse a ele. Mas o problema não era isso. Aliás, quando nós chegamos em Números capítulo 16, nós vemos que Deus matou vários homens que fizeram incensários para si, mas não destruiu os incensários. E depois, quando Deus mandou uma praga, orientou Arão a ir lá pegar o seu incensário e ir para o meio do povo para que a praga parasse. Então, eles entraram com aquilo que se esperava deles, com o incensário, aquilo que elevaria a fumaça ao Senhor. Mas isso não significa que, sendo pessoas legítimas e tendo na mão aquilo que era permitido, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. O problema também não estava na ação deles. E talvez a tradução, ela enfraquece um pouco a ação que foi feita aqui, porque a expressão traduzida na revista atualizada é trouxeram. Mas trazer ao Senhor dá uma ideia apenas de uma entrega, chegar e entregar algo ao Senhor. Só que, até como é traduzida em outros textos mesmo de Levítico, a expressão significa chegaram com diante do Senhor. Então não é que eles pegaram algo e apenas entregaram ao Senhor. Eles pegaram algo e se apresentaram diante de Deus com aquilo que eles estavam, com o seu incenso e o fogo. Ou seja, eles se aproximaram de Deus com algo nas mãos. Mas isso também não foi o problema. Eles tinham essa autorização para se aproximar do Senhor. Por quê? Porque eles haviam sido purificados no capítulo 8 e capítulo 9 para fazer isso. Qual foi o problema então? Fica claro para nós que o problema
era o fogo. Trouxeram ou se aproximaram com fogo estranho perante a face do Senhor. Muita dúvida surge entre os próprios teólogos sobre o significado desse fogo, mas o básico que a gente precisa saber está muito claro no texto, que eles entraram diante do Senhor com algo que o Senhor não ordenara. Um fogo estranho era diferente daquilo que Deus ordenou. Talvez nos facilite entender essa expressão, quando nós vamos lá em Êxodo 30, versículo 9, existe uma expressão muito semelhante quando Deus dá a receita do incenso aromático. E Deus diz como deveria ser feito aquele incenso, e Deus diz que não se poderia mudar a fórmula e a receita daquele incenso, e o Senhor diz o seguinte: não me apresentem incenso estranho. A expressão é a mesma. Então, o fogo estranho é algo diferente daquilo que Deus havia estabelecido. Bom, alguns vão dizer que o fogo estranho poderia ser apresentar-se na hora errada, porque o incenso seria aceso no início do dia e no final do dia, mas o texto nos mostra que eles fizeram isso entre um sacrifício e outro, provavelmente no meio do dia. Pode ser, e talvez o mais provável, que o problema foi que eles pegaram fogo de outro lugar, porque no capítulo 9, versículo 24, o texto diz que o Senhor acendeu o altar com o seu fogo. Então, ao que tudo indica, eles deveriam ter acendido os incensários com aquele fogo, mas eles trouxeram outro fogo. Então, o mais provável é que seja isso. No entanto, irmãos, essas coisas contribuem juntas para aquilo que é principal. Eles fizeram algo que o Senhor não ordenou. E por que a gente pode afirmar com certeza que esse é o foco do texto e aquilo que o texto destaca? Se nós olharmos o capítulo 9, 5 vezes existe um destaque para fazer algo como o Senhor ordenou. Se nós olharmos no capítulo 10, 3 vezes é repetido algo que foi feito como Deus ordenou. Se nós olharmos no capítulo 8, 9 vezes existe essa expressão, feito algo como Deus ordenou. Então, 9 vezes, 5 vezes, 3 vezes, o foco aqui é óbvio que está em fazer algo diferente daquilo que Deus ordenou. Então, se foi na hora errada, se foi tirando fogo do lugar errado, o que o texto deixa claro, que fogo estranho foi eles terem feito algo diferente daquilo que Deus ordenou. Meus irmãos, talvez nós não tenhamos uma noção, às vezes, tão profunda de que a vontade de Deus não é para ser avaliada ou ponderada. A vontade de Deus é para ser cumprida. Quantas vezes nós tomamos conhecimento da vontade de Deus e a gente dialoga com a vontade de Deus? Quantas vezes nós ouvimos algo que o Senhor requer de nós e a gente pensa o que vai fazer com aquilo? Meus irmãos, o Senhor é soberano, a vontade dEle é lei para nós, e a gente deve sempre buscar fazer aquilo que o Senhor ordenou, principalmente quando diz respeito ao culto. Será que não foi ignorância de Nadab e Abiú? A gente poderia afirmar, tentando defendê-los. Primeiro dia, era muita instrução, talvez eles fizeram aquilo sem saber, mas o caso não é esse. O próprio livro de Levítico, no capítulo 4, apresenta um sacrifício caso o sacerdote pecasse por ignorância. O problema não é ignorância. O problema, à semelhança de um personagem de Gênesis que nós bem conhecemos, é que eles abandonaram a vontade de Deus e tiveram a brilhante e terrível ideia de fazer do jeito que eles queriam. Se nós voltarmos a Gênesis, vamos lembrar que Deus queria um sacrifício que envolvesse sangue, mas Caim falou assim: não, eu vou apresentar do fruto da terra, e Deus vai ter que aceitar. A mesma coisa Nadab e Abiú fizeram. Deus falou de uma maneira, eles disseram: não, eu vou fazer de outra maneira, só que Deus não tem que aceitar, e Deus não aceitou. Irmãos, então, o fogo estranho é fazer diferente do que Deus ordenou. Agora, por que esse fogo é chamado de estranho? Porque já havia um fogo lá, já tinha um fogo presente lá. O fogo dos sacerdotes de Nadab e Abiú é contrastado com o próprio fogo de Deus que já estava lá. E qual era a diferença? A realização e o poder de cada um deles. Então, quando nós vemos no versículo 1, nós vemos um fogo estranho.
Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vemos um fogo consumidor. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O fogo levado por Nadab e Abiú, ele era estranho naquele lugar porque já havia um fogo dominante naquele cenário. E ele aparece novamente, se revelando agora como um fogo consumidor. O capítulo 10 deve ser lido necessariamente junto ao contexto do capítulo anterior. E quando nós olhamos o último versículo do capítulo 9, o que nós temos é o seguinte: saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Capítulo 10, versículo 2. Saindo fogo de diante do Senhor, os consumiu. Perceba que a repetição é proposital. O fogo do Senhor fez a mesma coisa, em situações diferentes. Quando algo foi apresentado da forma como Deus ordenou, o fogo do Senhor saiu diante dele e queimou aquele sacrifício, mostrando que ele foi aceito. Quando apresentou-se a Deus algo que ele não ordenou, o fogo do Senhor saiu e consumiu não o sacrifício, mas aqueles que ofertavam diante do Senhor. Isso significa que o fogo do Senhor consome aquilo que chega perto do Senhor. Se é sacrifício morto, será consumido. Se é um homem em desobediência, será morto pelo Senhor, porque Deus é fogo consumidor. Moisés já havia instruído e feito essa afirmação ao povo lá em Êxodo 24, 17, quando, observando e narrando a presença de Deus no Monte Sinai, essa expressão diz que Deus é fogo consumidor. E é interessante porque Hebreus capítulo 12, versículo 29, usa essa mesma expressão, lembrando que Deus é fogo consumidor, justamente quando se fala do temor e da reverência que deve-se ter ao serviço ao Senhor. Mas perceba que o serviço ali em Hebreus 12, não é o serviço como nós pensamos, fazer uma coisa boa, obedecer aqui e ajudar o outro ali. É o serviço no sentido litúrgico e o serviço do culto ao Senhor. Deve ser feito com temor, reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Lá em Levítico, capítulo 8, versículo 35, havia essa advertência: observareis as prescrições do Senhor para que não morrais. Enquanto tudo foi feito segundo o mandato do Senhor, tudo correu bem. Quando algo foi feito segundo o desejo do coração humano, no momento da adoração, a morte alcançou aqueles sacerdotes pelo fogo do Senhor. A gente poderia pensar, mas então isso significa que nós conquistamos alguma coisa pela obediência, pelas nossas obras ou méritos? Não é nada disso. O que o texto ensina é que uma comunhão com Deus segura e uma aproximação com Deus segura, ela se dá quando o caminho trilhado é o caminho proposto pelo Senhor, como Ele ordenou. Então, qual é o caminho ordenado por Deus para se aproximar dEle? Uma vida pela outra. Quando isso não acontece, caso não seja assim, aquele que se aproxima do Senhor paga com a sua própria vida. Ainda que aos nossos olhos e nos nossos dias não seja assim, aos nossos olhos, as pessoas que se aproximam do Senhor de qualquer jeito não são queimadas pelo fogo do Senhor. Ainda, porque aqueles que se aproximam do Senhor de uma maneira diferente do que Deus ordenou e confiado nas suas próprias obras e ideias, experimentarão o fogo consumidor do Senhor e o juízo do Senhor. Portanto, irmãos, assim como no final do versículo do capítulo 9, o fogo trouxe júbilo e alegria ao povo, agora também trouxe temor diante dos seus olhos. O fogo trouxe alegria, mas trouxe morte, dependendo sobre quem ele caiu. Quando caiu no sacrifício ordenado, trouxe alegria ao povo, mas quando caiu sobre os desobedientes, trouxe temor e horror diante dos olhos do povo. Então, meus irmãos, a questão não é se o culto deve ou não ter fogo. A questão, como eu disse, é que para o culto acontecer, fogo caiu. E o culto é aceitável a Deus quando nós estamos unidos sobre quem caiu o fogo do Senhor, que nos protege e nos permite estar aqui. Então, o Evangelho nos apresenta esse fogo do Senhor consumidor. O Evangelho nos apresenta que alguém será consumido pela ira de Deus. Os que se aproximam diante de Deus por meio de Cristo têm os seus pecados consumidos em Cristo. Os que se aproximam de Deus
através de outros mediadores, outros meios e, via de regra, as suas próprias obras, experimentará o fogo do Senhor sobre si mesmo. E é por isso que Paulo diz que o Evangelho é cheiro de vida e cheiro de morte. É cheiro de vida para os que creem e se aproximam de maneira segura, amparados por Cristo. Mas é cheiro de morte para aqueles que se achegam diante do Senhor, confiados em si mesmo e nas suas obras. Portanto, logo no primeiro dia de sacrifício, o pecado mostrou aos olhos dos israelitas a fraqueza do sacerdócio humano. Só que não foi só a fraqueza do sacerdócio humano que ficou em relevo, mas a santidade absoluta de Deus também ficou destacada diante dos olhos do povo. Porque houve o fogo estranho, do Senhor veio fogo consumidor, e esse fogo se revelou um fogo santificador. Olha o versículo 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O fogo que consumiu os filhos de Arão foi o mesmo que consumiu aquele sacrifício, a mesma origem, porque a função do fogo é a mesma: santificar e glorificar a Deus. Por que santificar? Ele santificava o povo porque expiava a culpa do povo quando caía sobre o sacrifício, mas santificava também o próprio Deus no sentido de satisfazer a sua justiça e a necessidade de uma morte por causa do pecado. Mas além de santificar, o fogo manifestava a glória de Deus, a perfeição dos seus atributos, a perfeição daquilo que Ele é. Então Deus é fogo consumidor e nada impuro permanece diante dele. Quanto mais próximo dele, mais arriscado e mais perigoso. Se nós tomarmos como exemplo uma coisa muito simples, nós vamos perceber. Por exemplo, o sol é esplendoroso, é glorioso, concede vida, saúde, mas nada chega perto do sol, porque tudo que chega perto do sol é consumido por aquilo que o sol é. Assim o Senhor, Ele é glorioso, Ele é majestoso mais do que todas as coisas, mais do que nós conseguimos perceber. Só que se aproximar do Senhor é perigoso. Deve haver temor em nós ao nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor. E isso é que o fogo mostrava aos olhos de Israel, que Deus não comunga com nada que é impuro. Sempre era necessário alguém morrer para que houvesse comunhão com o Senhor. E naquela situação terrível e de consternação de Arão, foi isso que Moisés disse. Foi isso que Moisés disse a ele: sempre que alguém chegar perto do Senhor, a santidade de Deus e a glória de Deus serão manifestas. Os homens não podem chegar perto do Senhor, mas um dia o Senhor vai se aproximar, e aqueles que não estiverem devidamente protegidos e guardados serão consumidos por aquilo que Deus é, pela santidade de Deus. O verso termina com a reação de Arão diante da santidade de Deus. O texto diz: porém Arão se calou. Olha o contraste com o final do capítulo 9, quando o mesmo fogo foi manifesto aos olhos do povo. O final do capítulo 9 diz que o povo se alegrou com grande júbilo, mas agora, a partir do mesmo fogo, silêncio. Arão se calou diante daquilo que Deus é. Mas o se calar aqui não é apenas colocar a mão na boca para não falar bobagem. O se calar aqui não é ter um monte de coisa para falar com Deus, mas preferir não falar por medo. O que o texto fala sobre se calar é ser contido por aquilo que Deus é. Essa expressão, Arão se calou, é uma expressão que não acontece tantas vezes, na verdade são pouquíssimas vezes que acontece no Antigo Testamento, mas uma das vezes que ela aparece é lá no texto de Josué, quando diz que o sol se deteve. É a mesma expressão. Então, o texto falar que Arão se calou, não é que apenas ele guardou o silêncio, mas ele foi detido por aquilo que Deus é.
É como se Moisés tivesse dito assim: não lamente, porque isso aí que você viu é o que Deus é. Ele é santo e Ele mostra a sua santidade em todos aqueles que se aproximam. E diante disso, da santidade de Deus, Arão se calou. Ele foi detido por aquilo que Deus é. Por isso que eu gosto muito daquele texto de Abacuque 2:20, quando diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque diante do Senhor não cabe outra coisa, senão essa reverência de ser detido por quem Deus é. Irmãos, como é o culto que Deus rejeita? É um culto com fogo estranho. É um culto em que se apresenta a Ele aquilo que não foi ordenado. Aqui estava indo tudo bem, até que Nadab e Abiú tiveram a terrível ideia de conduzir o culto e o sacrifício da forma como eles acharam que seria melhor, segundo os seus próprios corações. Deus foi santificado do mesmo jeito, com a morte deles. Irmãos, o culto tem fogo, como eu já mencionei, mas não esse fogo que normalmente as pessoas fazem referência ao Espírito Santo. O culto tem esse mesmo fogo de juízo, e ele acontece por causa desse fogo. Se deve ser o fogo do capítulo 9, ele deve ser o fogo que permite o nosso culto, é o fogo do capítulo 9, e não o fogo do capítulo 10. O fogo que vem do Senhor, não o fogo estranho de Nadab e Abiú. O que isso significa? Que o nosso culto, ele é oferecido a Deus em espírito e em verdade, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Porque assim como o sacrifício do capítulo 9 foi aceito por Deus, trazendo comunhão e júbilo, o fogo do Senhor caindo sobre Cristo nos aproximou dele, trazendo alegria e júbilo para nós. E assim é um culto aceitável, um culto que é prestado na mediação de Cristo como nosso sacrifício. Se o fogo tem a ideia de consumir o sacrifício, o fogo que Deus aceita é o sacrifício de Cristo e aquilo que consumiu esse sacrifício. Mas fogo estranho é quando nós apresentamos ao Senhor tudo que não passe por aquilo que Cristo é. O que seria um fogo estranho no nosso culto? Fogo estranho é prestar um culto a Deus mediado por obras humanas ou pela justiça própria e não pelo sacrifício de Cristo. Fogo estranho é um culto prestado a Deus baseado nos próprios méritos de quem adora, na espiritualidade pessoal, na piedade humana, não com base nos méritos de Cristo para se tornar aceito por Deus. No final das contas, fogo estranho é prestar um culto a Deus confiado em si mesmo, naquilo que se faz, naquilo que se pensa, naquilo que se avalia, e não em Cristo e nas ordenanças que Deus dá em sua palavra, como nós devemos nos aproximar de Deus. E nós não podemos apresentar nada a Deus mediados ou confiados em nós mesmos. A gente poderia então pensar, bom, então se for mediado por Cristo, o que eu fizer no culto está valendo, porque está mediado por Cristo. No entanto, o culto em que se acrescenta elementos à vontade humana e não segundo a vontade de Deus, já é um culto que não está sendo apresentado pela mediação de Cristo. Ou os irmãos acham que Cristo vai entregar a Deus algo que Deus não aceita? A gente pode até fazer isso, Cristo não. Então, toda vez que algo estranho é oferecido a Deus, Cristo não participa disso. Cristo não entrega a Deus. Por isso, um culto com fogo estranho é rejeitado pelo Senhor. Agora, por que elementos são acrescentados no culto? Pela mesma motivação de Nadab e Abiú: não confiar no que Deus ordenou e incluir coisas ao seu próprio prazer, confiando no seu próprio julgamento. É muito simples. Toda vez que algo é incluído no culto, diferente da Escritura, é porque não existe uma sincera confiança naquilo que a própria Escritura diz, quanto àquilo que Deus quer e como Ele deseja ser adorado. Fogo estranho é quando o culto é oferecido pela vontade humana, como se Deus fosse obrigado a aceitar tudo que os homens querem
oferecer a Ele. Fogo estranho é quando a Bíblia é fechada e é dito a Deus: agora vai ser assim. É quando se pensa: se fizer assim, desse jeito as pessoas não vão gostar. É quando se fizer assim as pessoas não vão voltar. Os não crentes não vão se agradar. É melhor fazer de outra forma, mais agradável. É melhor falar de outra maneira para os ouvidos sensíveis. Tudo isso é fogo estranho, porque isso não está de acordo com a vontade do Senhor. Fogo estranho é quando a gente pensa que esse ou aquele tipo de música é antiquado, tem que ser algo mais agradável às pessoas, que o salmo é tradicional demais, as pessoas não vão gostar, a mensagem é muito dura, melhor falar coisas mais agradáveis, fazer as pessoas se sentirem bem na igreja, afinal de contas, elas já sofrem muito no mundo. Tudo isso é fogo estranho, quando o que parte do coração é a vontade do homem, e quando o alvo é o próprio homem, e agradar o homem e deixar as coisas mais palatáveis ao homem. Fogo estranho é quando a preocupação de quem cultua a Deus é agradar mais a si mesmo e aos outros do que agradar a Deus. Seja pela música, pela liturgia, pela estrutura, pela organização, pela mensagem. É quando tudo é conduzido pela vontade do homem e não pela vontade de Deus. Só que Deus só aceita um culto. Deus aceita o culto mediado pelo sacrifício de Cristo. E o culto mediado pelo sacrifício de Cristo, aceitável a Deus, é aquele que não apresenta nada de vontade humana ou de busca de satisfação humana, mas aquilo que é feito para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, na mediação de Cristo e segundo a sua vontade. Adorar a Deus por sua obra salvífica por meio do Filho, tendo essa obra como a maior bênção de todas, isso é um culto aceitável a Deus. Confessar os pecados em arrependimento verdadeiro, confiado nos méritos de Cristo e na graça de Deus, isso é um culto aceitável a Deus. Ser santificado pelo Espírito, por meio da verdade da palavra, seja qual for essa verdade que nos humilha, isso é um culto aceitável a Deus. É quando nós manifestamos as nossas ações de graças por aquilo que de melhor Deus nos oferece em Cristo, e não pelas coisas terrenas que Ele dá a todos, a crentes e incrédulos. Isso é um culto aceitável a Deus. O que é um culto a Deus sem fogo estranho? É quando é resultado de uma fé verdadeira em Cristo, um desejo sincero de cultuar a Deus e um desejo comprometido de fazer apenas o que Ele ordenou e da forma como Ele ordenou, e se agradar nisso, e ter prazer nisso, e ter alegria nesse culto que tem apenas como alvo a glória do Senhor, e que a única preocupação é agradar aquele que é digno de ser louvado e de ser adorado. Um culto sem fogo estranho é aquele culto que Deus se agrada. Irmãos, como que nós nos apresentamos no culto ao Senhor? É uma pergunta muito séria, muito séria. Veja, eu esse ano faço 40 anos, e como eu sou de lar cristão, tem 40 anos que eu vou na igreja. E pela frequência, ou por ser algo que faz parte da vida, o risco do culto se tornar uma coisa comum é muito grande. O risco do culto simplesmente ser mais uma agenda na nossa vida é muito grande. Só que o risco maior é quando ele se torna uma agenda nossa, a gente querer medir a qualidade do culto por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nos agrada, e não por aquilo que agrada ao Senhor. Como que você tem se apresentado no culto ao Senhor? Quando você se prepara no dia do Senhor, pela manhã ou pela noite, para estar aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, você avalia o seu coração antes de estar aqui? Minha sugestão é que nós façamos isso, que nós nos esvaziemos de todo o desejo de ser agradado, que nós nos esvaziemos de qualquer pensamento de que alguma coisa tem que nos agradar, e que a gente lembre que o culto é para o Senhor, e a gente cumpre bem o nosso papel quando a gente tem convicção de que entregou a Deus algo que agradou a Ele, algo que cumpriu a vontade dEle.
Irmãos, veja bem, o culto a Deus não é como uma apresentação de teatro, um evento esportivo, que você escolhe ou não se vai, e que você vai de qualquer jeito. O culto não é um evento que você escolhe vir ou não. Às vezes gosta de vir, às vezes acha interessante, às vezes não. O culto não é assim. O culto é o oferecimento de adoração e glória a Deus por parte do seu povo. O que eu quero dizer com isso é que não é seguro para você vir ao culto se você não estiver debaixo do sacrifício de Cristo. Dizendo de forma bem clara, você está se colocando sob risco ao se aproximar da glória de Deus, ou sem a proteção de Cristo, ou com fogo estranho, desejando coisas que o Senhor não deseja no seu culto. Imagine tudo que nós fazemos num culto. Nós louvamos a Deus e adoramos a Deus. Nós oramos a Deus. Nós ofertamos e dizimamos a Deus. Nós participamos da mesa do Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus. Meus irmãos, já imaginou o perigo de você se aproximar de coisas tão santas, sem a mediação de Cristo e sem fazer a vontade de Deus? Eu incentivo que você não venha ao culto sem a proteção de Cristo e sem o desejo de fazer o que é a vontade de Deus. Deus não se agrada de visita social. Deus se agrada de ser cultuado e adorado como Ele deseja. E eu não estou falando isso como incentivo para você não vir no culto. Já que o pastor falou, então, melhor não ir. Não. O incentivo é para que você se humilhe diante do Senhor, todas as vezes que você se preparar para vir cultuar ao Senhor, e coloque as suas vontades aos pés do Senhor, e tome sobre si a vontade do Senhor. Então, o que a gente deve fazer? Se certificar de que nós estamos unidos a Cristo, e assim fazendo a vontade dEle. Quem não se abrigou em Cristo ainda pela fé, é necessário fazê-lo, para estar seguro diante do Senhor. E quem já fez, deve ter o cuidado de prestar ao Senhor um culto que é digno dEle, que começa com a seguinte avaliação: eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, da forma como Ele deseja ser adorado? Quando eu adoro a Deus no culto por aquilo que Ele é e pelos seus atributos, eu de fato reconheço que Deus é o que eu estou louvando? Eu reconheço a soberania de Deus? Eu reconheço a santidade de Deus? Quando eu confesso os meus pecados, eu estou confessando de fato em arrependimento? Será que o meu coração está de fato entristecido pelo pecado? Quando eu ouço a palavra, será que eu abraço a palavra como ela de fato é, a palavra de Deus? Tudo isso, irmãos, nós devemos fazer, nós devemos avaliar, para ter a convicção de que o nosso culto é aceitável a Deus. Quando eu oferto ou dizimo, eu estou fazendo com alegria, com generosidade. Quando eu estou me agradando do culto, eu estou me agradando porque Deus está se agradando por algo que está em mim me agradando. Eu estou preocupado se o visitante vai gostar? Ou eu estou preocupado se Deus vai gostar? Essas coisas, meus irmãos, devem estar no nosso coração, porque tudo que nós fazemos por nós, pensando em nós mesmos, confiados em nós e pelos nossos próprios méritos, é fogo estranho, e Deus não aceita. O fogo que Deus aceita é aquele que caiu sobre Cristo, o matou pelos nossos pecados, e então, como redimidos ao Senhor, nós celebramos a Deus, e o adoramos, e o glorificamos, porque Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. Não cabe a nós, meus irmãos, decidirmos nada no culto. O que nós temos que decidir é sermos comprometidos com a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus ordenou, para que no nosso culto Ele seja adorado. Amém? O Senhor Jesus nos abençoe.